6 deputadas de esquerda, todas mulheres, estão sendo alvo de um pedido de cassação. Estou aqui com uma delas, a Fernanda Melchiona, que comparou esse pedido a uma caça às bruxas. Eu quero aqui perguntar para elas se tem algo um pouco mais profundo nessa comparação. Essa caça às bruxas, eu acho que é uma boa definição, porque as mulheres, historicamente, inclusive lá atrás na história, foram caçadas na Inquisição, parecido com o que estão tentando fazer conosco aqui. Vamos dar o contexto aqui, Fernanda. O que aconteceu foi uma manifestação de vocês, no momento da aprovação do regime de urgência do marco temporal. Eu tenho até aqui as imagens. Então, projeto do marco temporal, que a gente já falou bastante disso aqui no Meteoro, inclusive tivemos a deputada Célia Chacriabá conversando aqui com a gente sobre isso, que, assim, como a deputada Célia falou, é um genocídio legislado, contra os povos indígenas aqui do nosso país. E a gente viu ali várias deputadas chamando de assassinos, Então, a partir daquilo ali, 6 deputadas, 4 do PSOL, a Fernanda Melchiona, que está aqui comigo hoje, a Sâmia Bonfim, que estava comigo aqui na segunda-feira, a Célia, que conversou com o Álvaro, e a Thalíria Petroni, e 2 deputadas do PT, que é a Juliana Cardoso e a Érica Cocai, sofreram aí pedidos de cassação. Daí, a deputada Fernanda Melchiona chegou a falar sobre isso. Vamos ver aqui. Inaceitável a seletividade com que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem tratado os processos ingressados no Conselho de Ética, e o senhor, ao acolher 6 processos contra 6 parlamentares mulheres e que foram seletivamente escolhidas por um partido e representações desse partido que não escondem a sua misoginia. Aqui está se referindo ao PL, Partido Liberal do Bolsonaro. O seu machismo, seja na representação, seja na forma de tratar as mulheres, seja na forma de qualificar a reação das mulheres diante de um ataque sem precedente aos povos originários. E quando o Conselho decide dar sequência a essa caça às bruxas, eu acho que é uma boa definição, porque as mulheres, historicamente, inclusive lá atrás na história, foram caçadas na Inquisição, parecido com o que estão tentando fazer conosco aqui. Mas não vão nos intimidar, não vão nos calar, os machistas não passarão e nós estamos convictas de estar do lado certo da história, falando as verdades que precisam ser ditas e, ao mesmo tempo, reivindicando o direito das mulheres. Então, aqui, Fernando, você fala ali de caça às bruxas e fala de um contexto histórico disso, Eu queria ouvir você falar um pouquinho disso, o que você está se referindo exatamente, e daí também fique à vontade para falar o que você achar que seja necessário falar sobre esse pedido de cassação aí contra vocês. Sofia, os reacionários não escondem o ódio e o medo que tem no movimento de mulheres. Hoje eu estava vendo um vídeo de um deputado bolsonarista, que até critiquei lá nas minhas redes sociais, e ele fala, o feminismo fudeu tudo, porque, enfim, é o movimento mais nefasto, etc. Eu sei de qual você está falando. Exatamente, porque eles têm um ódio, eles têm um asco às mulheres que lutam pelo direito das mulheres, Eles querem uma volta eterna ao passado, é óbvio. É uma visão de mundo de querer, de novo, ver a mulher na esfera privada como o espaço das mulheres, de subordinação, de uma família única e tradicional aos moldes do que eles querem, da divisão sexual dos papéis, e, óbvio, uma lógica extremamente machista e misógina. Mas eles atacam as mulheres não é só porque eles têm essa visão de querer voltar ao passado e reagir, às nossas conquistas, ao fortalecimento da luta das mulheres. É porque eles sabem a força imparável do feminismo. Porque eles sabem que o feminismo foi peça essencial para derrotar o bolsonarismo no Brasil, eleitoralmente nas ruas, porque é um movimento imparável. Claro que nós temos que dotar de um programa, Num programa não no sentido de perder a força das mulheres, mas num programa totalizante, porque essas mulheres são parte de mulheres da classe trabalhadora, porque essas mulheres também têm cor, porque essas mulheres também são indígenas, porque são mulheres trans, porque são mulheres, na sua totalidade, com uma força e uma dimensão incrível que podem, inclusive, ser a ponta de lança da construção de um bloco contra-hegemônico, no Brasil e no mundo. Então, quando eles fazem a representação contra nós, é uma tentativa, primeiro, de nos intimidar, mas
sinto dizer a essa turma, né, da bancada do atraso, que não me intimidam, né, não vão nos calar, não nos intimidam, não vão nos silenciar, é parte de uma lógica de violência política de gênero, né, estava escrevendo sobre isso, quantas vezes tu é interrompida, ameaçada, enfim, eu tenho um defeito e uma qualidade, Sofia, eu não sei, tenho várias como todo mundo, mas tem um que pode localizar nos dois polos, mas eu sou braba, e eu não costumo levar desaforo para casa, então eu não somatizo, mas são violências cotidianas contra as mulheres que é um negócio escandaloso, né, e eu fiquei refletindo sobre isso no processo de conselho de ética, e aí quando eles escolhem 6 mulheres, é a tentativa, claro, de tentar silenciar essas mulheres, de dar um recado machista e misógino, né, e também atacar de novo o direito dos povos originários, e ao mesmo tempo criar um efeito cascata que impacta nas violências simbólicas, físicas, morais, Brasil afora, né, porque nós estamos falando da mais alta, entre aspas, né, representação, e a quantidade de processos que acontecem nas câmaras de vereadores e a quantidade de violências que as mulheres sofrem no cotidiano, no trabalho, no ônibus, na vida. Então, eu encaro essa nossa defesa como uma defesa do direito das mulheres, sabe? Uma reivindicação do feminismo e da necessidade de enfrentar as trevas, que eu me referi ali quando eu falei das caças bruxas, né? Porque ali era trevas, para assentar uma lógica de um determinado papel das mulheres na sociedade, como apontou a Silvia Federici no Caliban e a Bruxa, foi necessário fazer uma cruzada física contra as mulheres, para desempoderar as mulheres, para jogar no espaço privado, de colocar ela nesse papel de subordinação que foi funcional, né, ao final do feudalismo e à transição do capitalismo, enfim, eu recomendo, aliás, esse livro, para quem não leu, Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, e agora a extrema-direita que segue na sua luta por uma saída golpista, reacionária, com uma agenda econômica antipovo e uma agenda reacionária das liberdades democráticas, também enxerga no feminismo um lugar que eles precisam atacar. Agora, saber disso não significa secundarizar a necessidade de defesa. E eu, muito modestamente, quero pedir aqui a todos os seguidores do Meteoro que nos ajudem assinando o abaixo-assinado, compartilhando o abaixo-assinado, porque a gente sabe como é a composição da Câmara. Nós, do PSOL, fizemos pedidos de cassação contra 4 golpistas que fizeram apologia ao 8 de janeiro e está parado na mesa do Lira há mais de 150 dias. 150 dias. O nosso processo, que primeiro foi ilegal, 6 mulheres numa mesma peça. O Lira despachou, mesmo errado na forma, etc., despachou para o Conselho de Ética. Quando eles viram que ia ter problema naquele formato, eles individualizaram as peças, fazendo um copia e cola das denúncias contra cada uma de nós, pegando material nas redes sociais, né? Eles que falam tanto que o PL das fake news é censura, quando na verdade é contra crimes, né, cometidos pela extrema-direita, etc., querem censurar o nosso pensamento, que a gente falou contra o marco temporal, etc. Eles botam as nossas postagens e ingressam no dia 12 de junho, de manhã. Dia 12 de junho, final da manhã, já está no Conselho de Ética. Já foi sorteada a lista tríplice. Daqui a pouco, o presidente do Conselho de Ética escolhe o relator, né? E a gente não pode permitir que aconteça algum tipo de punição, de cassação, de restrição das liberdades democráticas, não por nós, mas pelo símbolo, né? Por nós também, claro, mas pelo símbolo que isso passaria para o Brasil inteiro e, por óbvio, uma inflexão das liberdades democráticas caso nos punam. E a gente não é tonta nem nada, sabe que existe essa possibilidade, está pedindo apoio, solidariedade, que compartilha, que curtam, que mandam para as famílias, para os amigos, enfim, que nos ajudem a chegar mais longe para que a gente possa defender essas mulheres e enfrentar as trevas com mais força, né, e mais potência nos nossos mandatos aqui dentro da Câmara, mas sobretudo fora dela. Eu digo sempre, as grandes mudanças passam né, ao largo da Câmara dos Deputados, mas os nossos mandatos são instrumentos para vocalizar essas lutas dentro e, ao mesmo tempo, potencializar as lutas fora. Então, ó, o livro que a Fernanda falou, esse aqui, né? Caliban e a Bruxa, e eu tinha certeza absoluta que ela ia citar esse livro.